134º dia do governo Bolsonaro. 134 dias e, pasmem, os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo. Ele adotou o mesmo mecanismo que foi utilizado pelos governos militares. Nos militares era o chamado decreto-lei. E o governo Bolsonaro não é nem decreto-lei, é decreto puro e simples. Nesses 134 dias, editou 157 decretos. Nem mesmo as medidas provisórias que foram adotadas como mecanismo de dialogar com o Congresso, porque permite o debate, não é usual do atual governo. Chega ao ponto de uma mesma matéria, ele editar 3 decretos, como a história do decreto do uso das armas. 3. Reformou de manhã, criticaram à tarde, quando foi à noite ele publicou um 3º. O que significa isso para o parlamento? Significa o governo, a revelia do parlamento brasileiro, querer governar por decreto. 157 decretos, um por dia, deputado Gilvan. Sabem, senhores parlamentares, quantos PDL tem na Câmara para assustar os decretos do governo? 117. Porque a reação dos senhores parlamentares é não permitir esse tipo de conduta do presidente da República, que não é um presidente eleito indiretamente, como foi o ciclo dos militares, mas é um governo que aproveita a sua tal caneta BIC, lembram da caneta BIC? Para todo dia editar um decreto. Hoje, eu estava no Salão Verde e o presidente desta casa, senhoras e senhores parlamentares, sabe fazer o quê? Entregar ao presidente Maia um projeto, aliás, um decreto, um projeto que trata da CNH, da carteira de habilitação, para aumentar os pontos. Vejam bem, o país aos frangalhos, a economia derretendo. Primeiro quadrimestre, PIB lá embaixo. E se o segundo quadrimestre indicar na mesma direção, sabe o que os economistas já começam a avaliar? O Brasil, economicamente, vai entrar numa recessão selvagem. E sabe quem vai pagar a conta? É o povo pobre, especialmente o nosso Nordeste brasileiro. Porque os empregos estão sumindo, não tem crescimento econômico, e não tem crescimento econômico porque é um governo de uma nota só. O senhor ministro da Economia vem hoje à Comissão de Finanças e de Tributação, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, para dizer que a salvação do Brasil é aquela nota, é a busca de uma nota só, é a Previdência, e no que diz da Previdência é a questão da capitalização. Ou seja, é evidente que esse governo desarrumado como ele não pode dar certo, não anuncia nenhuma medida para retomar o investimento público, não anuncia nenhuma medida para a questão da retomada da questão do emprego, não anuncia uma medida. E quem é deputado do Nordeste sabe, nós que somos parlamentares do Ceará, Afonso Mota lá do Rio Grande do Sul, as obras mais importantes do nosso estado, o mato está tomando de conta, como se diz no Nordeste brasileiro. A transposição do São Francisco, praticamente 3 anos parada, porque não tem mais um emprego, e no nosso governo gerava 12, 15 mil empregos diretos na transposição do São Francisco. A Transnordestina, quase 3 anos e meio parada. As universidades dizendo que vão fechar, porque não tem mais dinheiro para o custeio. É por isso que, quando o líder do PT vem aqui e anuncia que vamos fazer obstrução para
carimbar o tal do crédito suplementar de 248 bilhões, é porque tem que ser assim, porque só assim esse governo vai respeitar o Congresso. Eu pergunto às vossas excelências aqui, eu estou no 4º mandato, eu nunca vi isso. Desde o tempo do Sarney, que eu era militante lá no meu Ceará, depois deputado estadual no último mandato do Fernando Henrique Cardoso, eu nunca vi isso. Tanto desdém, tanto maus tratos com o parlamento, e o parlamento vai ficar silente frente a essas atitudes, a essa relação que eu diria incestuosa com o parlamento brasileiro, de um presidente que não se rege pelas normas, as mais comezinas normas de conduta republicana na relação com o Congresso, no que diz respeito à edição de leis e projetos que possam significar o diálogo com o país. Esse governo não pode dar certo, deputado Freixo, do Rio de Janeiro, porque a economia está dando sinais, o contrário do que diz o ministro. Eu quero saber o que vossas excelências do governo vão dizer daqui para o final do ano. Mais um quadrimestre de queda do PIB. Começaram dizendo com a eleição do Bolsonaro, sabe o quê? Deputado Paulo Guedes, não é o Paulo Guedes ministro, é o Paulo Guedes de Minas Gerais, que a economia ia crescer 2,9. Baixou, já está em 1,03. E já estão dizendo que não vai chegar a 0,8. E eu posso assegurar, pelo que eu tenho escutado dos economistas preparados, da bancada do PT que estão conversando conosco, é que nós vamos chegar no final do ano com crescimento zero e a economia brasileira derretendo, e esse governo não anuncia. Em votação. Por favor, para concluir, deputado. Muito agradecido. E esse governo não anuncia nada. É o governo de uma nota só. Baixa decreto para tudo. Só não baixa decreto para acolher as famílias de brasileiros e brasileiras que já estão desesperadas, porque não tem emprego, não tem crédito, não tem nada, e vai dizer agora que a solução é a PEC da Previdência. Para tudo, é o remédio para tudo. Esse governo está levando o Brasil para uma encalacrada de grandes proporções, e o povo brasileiro vai pagar a conta. O que está em jogo é tudo isso. Foram conquistas históricas que muitos lutaram para que o Brasil chegasse aonde chegou, que infelizmente esse governo está destruindo. Não respeita a democracia, não respeita as relações transparentes entre o Poder Executivo e o Parlamento. É por isso que esse Parlamento tem que reagir. Não dá para aceitar um presidente governar só por decreto. Senhor presidente, muito obrigado. Só informar os nobres deputados e deputadas que eu não estarei prorrogando mais o tempo. Eu chamo para falar pelo tempo da liderança do PDT, deputado Idilvan Alencar. Enquanto isso, 1 minuto, deputado Márcio Labre, e 1 minuto, deputado Freixo. Boa tarde. Obrigado, presidente.